Olá pessoal, o primeiro conteúdo do nono ano é radiciação. Radiciação quando a gente trabalha com o conjunto dos números inteiros e irracionais, ou seja, com o conjunto dos números reais. Para a gente trabalhar a radiciação, que são as raízes, primeiro a gente tem que lembrar da operação inversa, que é a potenciação. Então, alguns casos especiais da potenciação. Sendo A pertencente aos reais e N pertencente ao conjunto dos inteiros, valem as seguintes definições. A elevado a N é A vezes A vezes A vezes A vezes A, N vezes. Isso é a definição de uma potência. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Todo número elevado a 0 é 1. E todo número elevado a expoente negativo inverte a base. O que significa isso? Se eu tiver 3 elevado a menos 2, que número está embaixo do 3 escondido? 1. O sinal negativo só vai inverter a base. O que significa? O 1 vai para cima, o 3 vai para baixo. O 2 continua junto do 3. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, 3 elevado a menos 2 é 1 nono. Ok? Essa é a definição de um expoente negativo. Ele só vai inverter a base. Principais propriedades potências. Multiplicação de potência com a mesma base, conserva a base, conserva a base e soma os expoentes. Então, se eu tivesse 3 elevado à quinta vezes 3 elevado à sexta, multiplicação de potência, que a base é a mesma, conserva a base, soma os expoentes. 6 mais 5, 11. Então, é 3 elevado a 11. Divisão de potência com a mesma base. Se na multiplicação a gente soma, na divisão a gente subtrai, que é o contrário. Então, 3 à sexta dividido por 3 à quinta, divisão de potência com a mesma base, conserva a base, subtraio os expoentes. 3 elevado a 1 é 3. Multiplicou, somou, dividiu, subtraiu. Ao elevar uma potência a um expoente, ou seja, uma potência de uma potência, mantemos a base e multiplicamos os expoentes. Certo? Uma observação bem importante aqui. 3 ao quadrado ao cubo. É totalmente diferente que 3 ao quadrado ao cubo. Esse parênteses faz uma diferença enorme. Potência de potência, o que eu faço? Conservo a base, multiplico os expoentes. Então, 3 elevado à sexta. Quando não tenho o parênteses, eu resolvo primeiro a potência de cima. Então, 3 elevado à oitava, porque 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, tem essa diferença. 3 ao quadrado elevado ao cubo é diferente de 3 ao quadrado ao cubo. Outras propriedades envolvendo potência. Potência de um produto é igual ao produto das potências. Então, por exemplo, 3 vezes 2 elevado a 5 é a mesma coisa que fazer a distributiva dessa potência. Então, é 3 à quinta vezes 2 à quinta. Potência de um produto é o produto das potências. Assim como vale para produto, que é a multiplicação, também vale para divisão. Então, lá, 3 dividido por 2 elevado à quinta, fazendo a distributiva do expoente, 3 à quinta dividido por 3 ao quadrado. Tá, como é que eu vou aplicar essas propriedades? Geralmente, quando pede para simplificar uma expressão que envolve a mesma base. Então, calcule o valor de. Então, aqui, começo pelas potências de potência. Potência de potência
conservo a base, multiplico os expoentes. Então, 4 vezes 5, 20. Potência de potência, conservo a base, multiplico os expoentes. 3 vezes menos 2, menos 6. Dividido por 2 vezes potência de potência, conservo a base, multiplico os expoentes. 5 vezes 2, 10. Tá. Agora eu tenho multiplicação em cima, multiplicação embaixo. O que fala na multiplicação de potência com a mesma base? Conservo a base, somo os expoentes. Tanto no lado de cima, tanto no lado de baixo. Quando não aparece nada no expoente, é porque o expoente vale 1. Conservo a base e somo os expoentes. 20 menos 6, 14. 1 mais 10, 11. Agora eu fico com uma divisão de potência. Divisão de potência. Conservo a base, subtraio os expoentes. 14 menos 11, 3. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, o resultado disso daqui é 8, ok? Outro exemplo aqui. Só que aqui eu não tenho a mesma base. Se eu não tenho a mesma base, eu tenho que transformar em bases iguais. E como é que eu acho essas potências? Tudo por meio da simplificação, decomposição em fatores primo, ou vocês têm que lembrar. 3 elevado a 1, 3. 3 ao quadrado, 9. 3 ao cubo, 27. 3 à quarta, 81. 3 à quinta, 243. Então, vou usar 243 e vou usar a do 27. Ok? Então, aqui, substituindo. 3 a menos 6 vezes, o que é 27? É 3 ao cubo elevado à sexta, porque eu tenho 6 aqui de fora. 243 é 3 à quinta elevado a 3 no lado de fora. Transformei tudo na mesma base, agora eu começo a operar. Potência de potência, potência de potência. Conservo a base e multiplico os expoentes. Então, vou copiar esse primeiro e vou continuar aqui. Conservo a base, multiplico os expoentes. 3 vezes 6, 18. Embaixo, conservo a base, multiplico os expoentes. 3 vezes 5, 15. Tem uma multiplicação em cima. Qual que é a regra? Conservo a base e somo os expoentes. Se eu devo 6 e pago 18, eu fico com 12. Na parte de baixo, 15. Divisão de potência com a mesma base, conservo a base, subtraio os expoentes. 12 menos 15, menos 3. Sinal negativo, inverte a base. O 1 vai para cima, o 3 vai para baixo. Continuo com o expoente 3. 3 ao cubo, que a gente acabou de ver, é 27. Então, vai ficar 1 sobre 27, que é a forma mais simplificada possível, ok? E agora, mais uma propriedade que a gente começa a ver, que é as potências elevadas a expoente racionais. Até agora, a gente trabalhou só com expoente inteiro, números positivos, números negativos. Agora, a gente começa a ver os expoentes racionais. Então, é as frações ou também pode ser frações ou os decimais. São as mesmas representações da mesma coisa.
meio, 1 sobre 2 é 0,5, ok? Qual que é a propriedade quando eu tenho elevado a um expoente racional? O numerador da minha fração se transforma em um expoente dentro do radical. O denominador da minha fração se transforma no índice do meu radical e a base vira radicando. O que significa isso, professor? De um modo mais claro. 3 elevado a 3 quinto, a 2 quinto. Imaginem que eu tenho um solzinho. Notem que o 2 está no sol e o 5 está protegido na sombra. Toda potência com expoente racional se transforma numa raiz. O que está na sombra vai para o sol e o que está no sol vai para a sombra. Essa é a regrinha. Lembrem a regrinha do sol. Mais um exemplo. 6 elevado a 1 terço. 6 eu copio que é a base. Quem está no sol vai para a sombra dentro da casinha. Quem está na sombra vai para o sol. Então aqui de fora da raiz. O contrário. Raiz quadrada. Vamos fazer cúbica. Raiz cúbica de 27 elevado à quarta. O radicando continuo, que é minha base. Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Então, raiz cúbica de 27 elevado à quarta é a mesma coisa que 27 elevado a 4 terços. Ok? Essa é a regrinha do sol quando eu tenho expoente racional. O que está no sol vai para a sombra, o que está na sombra vai para o sol. Ok, pessoal? Essas são as propriedades de potenciação. E na próxima aula a gente começa a ver as propriedades de radiciação, que é as próprias raízes.